Continuando a nossa análise dos exemplos políticos polêmicos, hoje então vamos ver como que nós devemos abordar o aborto. Bom, vamos lá. Primeira coisa, então, a gente já viu que a gente não pode ficar apenas na discussão política, a gente tem que dar um jeito de discutir as crenças de base que cada pessoa, que cada visão política possui, né? E a partir daí a gente vai ter algumas coisas mais sólidas para analisar. Mas que também a natureza humana é sempre incognoscível. Mas vamos lá. Bom, primeiramente no aborto, é muito importante a gente verificar que o aborto em si, ninguém é a favor do aborto. Então não existe nenhuma pessoa nesse planeta que seja a favor do aborto. Porque se você for a favor do aborto por ser a favor do aborto, você é antiético. Tá bom? Então você está sendo antiético. Então a gente já viu que a ética é um dos pilares da nossa consciência. Então se a ética é um dos pilares da nossa consciência, qualquer um que é a favor do aborto assim, descaradamente, ele é antiético. Bom, mas então se ninguém é a favor do aborto, por que existem pessoas que são a favor do aborto? Bom, aí aqui é o seguinte, elas não são a favor do aborto. É porque existe um problema e para solucionar aquele problema tem pessoas que acham que liberar o aborto vai ser melhor para solucionar aquele problema. Então vamos discutir qual é esse problema. Qual é o problema? O problema é que, como o aborto é criminalizado pelo nosso Estado hoje, óbvio, porque todo mundo sabe que o aborto é assim antiético, então é óbvio que o Estado vai criminalizar o aborto, então você não pode fazer um aborto, claro. Bom, então como o aborto é criminalizado, existem muitas mulheres que engravidam sem querer, ou de alguma forma elas se engravidam, e elas não querem ter o filho, e aí elas vão fazer o aborto por si próprias. Por quê? Porque elas não podem ir no hospital público fazer o aborto. Óbvio, porque o Estado é contra o aborto. Então, pelo fato delas fazerem realizarem isso na casa delas, então isso deixa muitas mulheres morrendo por causa de fazer esse procedimento sozinho dentro da casa delas. Tá? E o número de pessoas que estão fazendo isso é muito grande. Então, existe aqui agora um problema social. Tá? Tem um problema social onde as mulheres estão meio que se matando, tá? Ao fazer esse aborto na casa delas sem nenhuma ajuda profissional. Isso é um problema. E com certeza isso é um problema. E nós temos que então agora interferir e ver qual é esse problema. Bom, então para começar a analisar o problema do aborto, é muito importante você perceber que ninguém é a favor do aborto. Ser a favor do aborto é ser antiético. Mas duas, ninguém também é a favor de deixar essas mulheres na condição que elas estão. Tá? Qualquer uma dessas duas alternativas é uma alternativa antiética. Tá bom? Então a gente tem que começar agora a analisar o aborto já pensando nisso. A gente já sabe que as duas alternativas são antiéticas. Você não pode ser a favor do aborto e você não pode ser a favor de deixar essas mulheres morrendo do jeito que elas estão. Certo? Porque isso é um caos social. Tá. Então, para começar a resolver esse problema, então, é óbvio que a gente tem que agora começar a reconhecer o problema. Falar assim, olha, qual é a causa desse problema? Qual é a causa das pessoas engravidarem? E, segundo, depois que elas engravidam, qual é a causa delas decidirem abortar? A gente tem que saber essas duas coisas para responder isso. Então, aqui vão surgir várias visões políticas diferentes. Bom, vão ter visões políticas, por exemplo, que a crença dela inicial, lembra? Cada crença vai ter uma visão política completamente contrária uma da outra. Então vamos lá. Se você acredita que a pessoa é 100% responsável por todos os atos que ela faz, tá? Antes de entrar nisso, desculpa. A gente não está considerando aqui casos de estupro, tá? Casos de anencefalia, ou casos onde o bebê está tendo risco materno, tá? Ele dá o risco de vida materno. Por quê? Porque esses três casos na nossa Constituição, então no Brasil, na nossa Constituição do Brasil, esses três casos já é liberado o aborto. Então qualquer um desses três casos, o aborto já é liberado, a pessoa pode ir lá fazer o aborto, tá? Então a gente não está discutindo de estupro. E não está discutindo anencefalia. E não está discutindo casos onde a criança lá, a gestação, está tendo perigo de risco de vida para a mãe. Nesses casos, todo médico desse país vai fazer o aborto.
tá bom? Então não são esses casos que a gente está discutindo. É claro, você quer discutir até mesmo nesses casos? Muito bem, a gente tem que discutir tudo mesmo, tá? Então se vocês quiserem que a gente discute esses casos, a gente faz outro vídeo para discutir esse. Mas esse vídeo não é para discutir esses 3 casos. E isso não quer dizer que não possa ser discutível. A gente pode discutir sim esses 3 casos em outros vídeos, sem problema nenhum, tá? Mas então, esse vídeo não é para discutir esses 3 casos. Esse dia é para discutir o aborto que ocorre naturalmente aí, que causa todo esse problema político, tá? O problema político se instalou exatamente porque existem várias pessoas fazendo aborto, tá? Se fosse uma ou outra, não existiria problema político, porque o aborto continuaria sendo criminalizado. Tá? Existe uma onda aí querendo descriminalizar o aborto justamente porque o número de pessoas que estão fazendo isso é enorme e não é por causa de estupro, tá bom? Não, esses casos que eles estão querendo não é por causa de estupro. Então entendam isso. Então a pessoa quer fazer o aborto natural. Ela foi lá, ela fez sexo, ela engravidou e ela quer fazer o aborto. Pronto, é esse o caso que a gente está querendo discutir. Que é o caso que ocorre aí na vida, tá? O estupro aí é outro caso. Bom, então vamos lá. Então a primeira coisa aqui pra gente colocar aqui é que, vamos ver, se você tem uma visão de que o ser humano ele é completamente responsável por todos os atos que ele faz, se ele é completamente responsável por todos os atos que ele faz, então você vai ser completamente contra a descriminalização do aborto. Você vai ser a favor do aborto continuar criminalizado. Claro, a pessoa lá fez sexo porque ela quis, então ela já sabia ao fazer o sexo. Você já sabe que você tem a possibilidade de engravidar, e como você já tem a possibilidade de engravidar, a hora que você tem um filho, você vai querer matar o filho? Claro que não, porque isso é antiético. Tá? Você mesmo gerou o filho lá, e agora você quer matar ele? Não, não vai acontecer. Isso é antiético. Isso é antiético. Então, claro, pessoas que pensam que que todas as pessoas são completamente responsáveis pelo que faz, então essas pessoas claramente vão ser a favor da criminalização do aborto. Então, fazer aborto é um crime, tá? E sim, e elas vão ter essa visão política. Bom, no entanto, vão ter pessoas que vão ter a crença que a natureza humana não é tão livre assim. Elas vão falar o seguinte: olha, a minha crença é de que o ser humano não é livre assim de escolha. Então o meio, né, eu vou pegar um outro extremo agora. Tem no outro extremo as pessoas que falam que a natureza humana não é livre, ele é completamente dependente do meio onde ela vive. Então se você acha que o meio é que faz as suas escolhas, se você acha isso, então você vai falar o seguinte: olha, então a pessoa ela não decidiu transar desprotegida, ela simplesmente o meio fez com que ela transasse desprotegida e ficasse com o filho, ou mesmo usou lá a proteção, mas toda proteção tem um risco de engravidar, e aí engravidou, certo? Pronto. Se você acha que é o meio responsável pela gravidez, que a pessoa não tem responsabilidade nenhuma por causa disso, então você vai ser completamente empático com aquela pessoa. Você vai falar o seguinte: poxa, tadinha, ela engravidou, velho. E ela não quer engravidar. E o meio fez ela engravidar. Se o meio fez ela engravidar sem ela querer engravidar, você vai ser completamente compaixão por aquela. Você vai falar o seguinte: olha, sei lá, velho, ela deveria ter a oportunidade de abortar. Mas cuidado, que aí você já vai ter que passar por um obstáculo. Mas abortar não é só abortar. Abortar é fazer uma coisa antiética. Tá? Então vamos lá. Mas enfim, pessoas que veem a natureza humana desse jeito, elas são propensas a ser a favor de uma descriminalização do aborto. Ou seja, ela quer que o aborto seja legalizado. Então todo mundo que quiser fazer aborto pode fazer aborto. Tá? Então essas pessoas que têm essa crença de que o meio é que move o homem, então ela vai ser a favor. Bom, e é claro, existem infinitas crenças nesse meio. Existem gente que vão falar, óbvio, a maioria das pessoas, né, vão dizer o seguinte: olha, a responsável pela gravidez é sim, em partes, da pessoa, e apesar da responsabilidade ser dela, o meio também pressiona demais as pessoas, e a gente vive num mundo muito machista, então a responsabilidade não é só da mulher, a responsabilidade também é do homem, mas como na nossa sociedade o homem cai fora, porque quem vai gestar é só a mulher, né, a biologia deixou esse fardo em cima da mulher, então o homem vai correr e a mulher vai ficar sozinha.
Tá? Então, por isso, aí muitas pessoas que têm essa crença mais ambígua, elas podem ir para um lado ou para o outro. Tá? Mas aí vai depender como que você vê como que você vê a sociedade em si. Tá? Se você vê a sociedade, tem muita gente que é a favor do aborto só por causa do machismo. Tá? Então, tipo assim, como a sociedade é machista, então eu sou a favor do aborto. Tá? Porque ela vai se olhar na mulher e vai falar assim, olha, a mulher vai ter que carregar o fardo sozinho e não foi ela que fez sozinho. Então, na verdade, ela vai falar assim, a culpa é de dois. A culpa é de dois. Então teve o homem e teve a mulher que gerou aquilo lá. A mulher não pode gerar um filho sozinho. Tá? Mas como ela gerou com um parceiro, ela que vai. Isso não é justo ela carregar todo aquele fardo pra cima dela. Tá? Sozinha, sendo que ela não foi sozinha. Beleza. E na nossa sociedade, claro, a gente ainda está numa sociedade machista e a biologia faz isso, né, na verdade. Tipo assim, isso é uma coisa biológica que falou o seguinte, olha, a mulher é que vai ficar engravidar, pronto. Então a biologia decidiu isso aí para as mulheres. Bom, só que acontece o seguinte, a gente também, você vai ter alguém que vai falar o seguinte, olha, tudo bem, a gente vive numa sociedade machista, mas isso não é desculpa pra você simplesmente ir lá e matar um feto. Certo? Você não pode simplesmente ir lá e tirar a vida do feto, porque isso é antiético. Entendeu? Então, tipo, claro, tem uma pessoa aí que está se safando, então por que a gente não tenta lidar com essa pessoa que está tentando se safar? E a gente realmente obrigar o homem a amparar a mulher e os dois juntos vão ser obrigados a cuidar do filho que eles fizeram. Tá? Então perceba aí a gama de diversidades que a gente vai ter, porque cada pessoa vai querer fazer políticas, ações políticas em determinadas coisas. Por exemplo, já vai ter pessoas que vai querer cortar essa ação política lá no início, vai falar o seguinte, olha, o negócio não pode e pronto, é responsável, acabou. Vai ter gente que vai falar o seguinte, olha, eu tenho empatia aqui por ela aqui, eu tenho uma empatia e que a mulher está sofrendo mais do que o homem nesse caso aí, então a gente tem que dar um jeito de melhorar isso aí. Então ele é a favor do aborto por causa disso. Aí vai ter gente que vai falar o seguinte, não, eu sou a favor eu não sou a favor do aborto, mas eu sou a favor de punir o homem que largar a mulher desse jeito. Então a sua ação política já fica em função de punir o homem para ele não deixar a mulher sozinha. E aí os dois vão ter que se virar com o filho que eles fizeram. Tá? E vai ter gente que vai falar o seguinte, olha, eu não acredito em nada disso, só não importa o que você fizer, nunca você vai conseguir fazer o homem ajudar a mulher, ou você pode até mesmo achar que a mulher poderia ter esse livre-arbítrio de matar o feto. E aí, se você realmente acha isso, você não vê isso, na sua consciência você acha que isso não é antiético. Você acha que matar o feto não é antiético. Por quê? Porque daí vamos supor que você acha que a vida só nasça depois do 3º mês de vida, né? Tem uns mentais que acham que é isso. Tipo, sei lá, o bebê só vira bebê depois dos 3 meses de gestação. Antes dos 3 meses de gestação não é vida. Não é vida, né? Tem gente maluca aí pra tudo. Então, bom, então quem acredita nisso, quem tem essa crença, ele vai achar que não tem problema nenhum se abortar. Você vai falar assim, ainda não é vida, só agora abortar depois de 3 meses não pode. Não pode. Aí acho que é um clique ali, né, que ele acha. Sei lá, 3 meses pra cá é vida, 3 meses pra lá não é vida. Aí tem gente que acha isso. E ele realmente vai defender isso. Ele vai defender que você não pode fazer aborto depois de 3 meses. Você só pode fazer aborto no 1º trimestre de gestação. Tipo, na cabeça dele é isso e pronto. Não tem como você tirar isso da cabeça. É a crença dele. É a crença dele. Tá? Bom, então perceba que cada pessoa vai ter uma crença diferente sobre o mundo. E a sua crença que você tiver sobre o mundo é que vai moldar a sua visão política, que vai moldar qual é a ação política que você quer que seja feita para solucionar aquele problema. Certo? Bom, e tem como a gente fazer ações que às vezes são consideradas antiéticas para resolver um problema de forma ética? Até tem, porque como a gente já viu, na verdade a ação em si não é antiética, tá? O que a gente viu é o seguinte, a ética ela está incrustada nas nossas verdades de primeira pessoa, certo? A ética está assim como o conhecimento. Então se a gente for realmente honesto com tudo que está dentro de nós, a gente vai agindo no meio, tem muita coisa no meio que são obscuras, então aquela parte obscura a gente pode moldar para qualquer lado que a gente quiser. Claro, sempre tentando respeitar o nosso conhecimento, tá? Que é realmente tirar as falácias que a gente tem e
e ir atrás da ética. Então, nesse caso aqui, a gente deveria começar a discutir isso. Qual é a natureza humana? Qual é a natureza? Qual é a verdade? Tá? A vida só começa depois dos 3 meses ou não? Então, será que a gente consegue saber isso ou não? Entendeu? Se a gente começa, conforme mais a gente estuda isso, mais a gente vai conseguindo eliminar falácias. Tá? É claro que a gente já viu que a gente nunca vai conseguir saber qual é a verdadeira natureza humana, mas algumas falácias a gente vai conseguindo tirar. E aí a gente vai restringindo as nossas opções dentro de uma opção mais ética. Tá? Então a gente vai restringindo as opções naquelas opções mais éticas. Bom, é claro que as pessoas não fazem isso no dia a dia, tá? Porque as pessoas são dogmáticas. Então o que as pessoas vão fazer? As pessoas elas vão carregar a crença dentro dela de forma dogmática e vai até o fim com aquilo. E vão brigar, vai bicar um ao outro, vai começar a se bicar aí, defendendo o ponto de vista dela, sendo que ela nem sabe se o ponto de vista dela está certo ou não. Mas enfim, pessoas que são honestas, tá? Pessoas que são honestas, que realmente querem saber qual é a melhor solução, eles vão olhar isso e vão discutir essas crenças de base, porque a gente já consegue eliminar diversas falácias aqui nesse meio, né? Que a gente já viu. Então vamos lá. Uma das coisas, então, todo esse assunto eu não tenho a resposta final para isso, tá? Eu não tenho a resposta final. Como que a gente vai fazer para tirar isso? Mas perceba, a gente pode eliminar algumas coisas, tá? A gente pode. A gente já viu que o ser humano não é uma tábula rasa, tá? Se o ser humano não é uma tábula rasa, então a pessoa também não é 100% inimputável, tá? Aquela pessoa que engravidou, ela tem uma parcela de responsabilidade ali. Ela tem, então ela não pode simplesmente decidir, ela gerar o negócio e decidir do nada. Não pode. Tá? Mas a pessoa também não é 100% livre. A gente sabe que a sociedade é machista, a gente sabe que a gente tem os instintos, a gente sabe de tudo isso, certo? Então, tudo vai influenciar. Então, quando a gente começa a ser honesto com a gente mesmo, honesto com o próprio conhecimento que a gente tem, a gente vai ver que a gente, apesar de ficar meio perdido, a gente, né, a gente consegue enxergar todas as visões de forma a não brigar um com o outro, tá? Mas de forma a acrescentar um ao outro. Bom, então, eu nem precisaria aqui descrever qual é o conhecimento que a gente tem sobre o aborto lá nas suas últimas bases. Pois perceba, aliás eu nem vou fazer isso. Porque se eu fizer vai ser pior, vai parecer que eu estou tentando entrar, que eu estou tentando defender algum lado. Então eu não vou nem fazer isso. Tá? Mas então o que importa? O que importa é a gente ser honesto com a gente mesmo e ver o que a gente realmente conhece. E perceber o seguinte, não são os dados do mundo, não são os dados científicos que fazem a sua opinião política. Crie vergonha na sua cara e admite que a sua vertente política é simplesmente por causa das suas crenças, tá? Ou dogmas, provavelmente você tem um dogma sobre esse assunto, tá? Perceba isso. Perceba que é a sua crença de base que está formulando a sua visão política, não são os dados. O que acontece? As pessoas elas utilizam a visão política dela para ir atrás dos dados para confirmar a crença dela. Isso é completamente desonesto. Você começar a ficar buscando dados para comprovar a sua crença é completamente desonesto. Você tem que buscar todos os dados de forma imparcial e depois que você buscou todos os fatos de forma imparcial, aí você constrói uma nova crença. Tá? Quantas pessoas você conhece que faz isso no dia a dia? Nenhuma. E você que está assistindo, estou falando de você que está assistindo aqui. Seja honesto com você mesmo. Tá? E eu estou falando isso porque eu também faço isso. Na maioria dos nossos assuntos políticos, a gente simplesmente fica inventando dados ou pega todos os dados que corroboram a minha parte, a gente pega e defende. Todos os dados que vão contra a minha crença, a gente simplesmente ignora, como se não existisse. Tá? Então perceba o tanto que você faz isso. Faz, porque eu também faço e todo mundo faz. E se você não admite isso pra você mesmo, é porque você é desonesto. Tá? Porque começar a ser honesto é começar a admitir que você próprio é desonesto. Sim, é isso mesmo. Tá? E eu também sou desonesto com vários assuntos que eu faço. Bom, mas enfim, essa é a grande coisa que a gente tem que começar a analisar. Tá? E aí, conforme a gente vai analisando o que a gente realmente sabe sobre o assunto, você vai perceber que você não sabe. E você vai perceber que não existe dado científico que justifique um lado ou justifique o outro. A gente sempre, quer dizer, a gente consegue eliminar os extremos, tá? A gente consegue eliminar os extremos. Então os extremos eu já eliminei para você os dois extremos. Agora e nesse meio termo aqui, qual é aí o que a gente tem que fazer? Entenderam? É muito complicado. Então, uma medida que aparentemente às vezes parecia até antiética no início, pode até ser ética se você realmente fizer aquilo com honestidade. Tá?
Agora, até que ponto você está sendo honesto ou não, até que ponto você só está sendo dogmático, isso é que é o difícil de perceber, tá? Isso é que é o difícil de perceber. Bom, mas então eu nem vou entrar nesse assunto, mas eu gostaria só de entrar um pouquinho nesse assunto, porque esse assunto é um pouquinho mais polêmico do que os outros, porque realmente ele coloca a ação final, no caso de matar o feto, ele é antiética, gente. Ele é, porque, por exemplo, se você, olha só, primeiro, a vida não começa aos 3 meses de idade, tá? Não é só aos 3 meses de gestação que tem vida ali, não, desde o zigoto ali tem vida. Tá? E a vida vai nascer. Tipo, se você não fizer nada, vai nascer uma criança depois. Tá? Então, mesmo vamos supor que o feto não é nada. Tá, o feto não é nada, mas você tá matando a criança do futuro. Entendeu? E tipo, meu Deus, tipo, se você não acha isso, existe alguma coisa antiética aí no meio, tá? Existe. Bom, e mais, você fala assim, ah, mas não vai sentir dor. Uai, mas tudo bem, então eu posso matar, eu posso matar alguém então aqui, ele não vai sentir dor. Se eu fizer de forma que ele não sinta dor, tudo bem? Então enquanto ele estiver dormindo, eu vou e injeto alguma coisa lá na veia dele que mata ele na hora, ele não vai nem sentir dor. Então eu posso matar a pessoa? Não, claro que não. Tá? Então é óbvio, a mesma coisa vale pro feto. Tipo assim, beleza, sei lá, antes dos 3 meses de idade ele não vai sentir dor? Não, não vai, mas tipo, se você tá matando é o cara, o menino que tava no futuro, que ia brincar no futuro, tá? Ia ter toda uma vida no futuro e você tá matando ali na hora. Pronto, então isso é antiético sim, tá? Então esse argumento a gente já consegue saber que é falacioso. E se você for honesto com você mesmo, você vai ver que ele é falacioso. Aí você fala assim, ah não, mas e aqueles óvulos que não fazem anidação? Né? Existem vários óvulos que são fecundados, então por si ele já é um zigoto, né? Ele vai se transformar em zigoto, e aí só que ele não nida. Você fala, tudo bem, isso é a vida é assim, a vida também ceifa vidas de várias pessoas por aí. Tá? Eu tô andando, vem um avião, cai na minha cabeça e eu morro. Pronto, a vida tirou minha vida, entendeu? Agora, só porque a vida não deixa alguns óvulos nascer, quer dizer que você pode fazer isso agora? Não, claro que não. Certo? Você não pode sair ceifando a vida das pessoas aí, porque a vida ceifa a vida de várias pessoas. Então isso também não tem raciocínio lógico nenhum. Tá? Então vamos ser honestos, vamos ser honestos. Tá? Vamos ser honestos. Então existe sim um problema ético aí. Então eu com certeza, eu tenho 100% de certeza que isso não é a solução. Tá? Sair ceifando a vida de quem? Agora, a gente tem que ficar olhando esse desastre que está acontecendo social? Não, a gente tem que mudar esse desastre. Agora, aonde é que a gente tem que mudar? Esse é o grande questão. A gente tem que mudar e fazer uma sociedade menos machista. Isso já vai fazer com que as mulheres parem de abortar? Perceba que isso é uma crença, porque eu também não tenho... Eu não posso garantir que isso vai funcionar. É uma crença minha. Tá? Então, se a gente começar, às vezes, a dar mais oportunidades... como é que eu falo? Dar mais poderes, né? Porque... isso já está acontecendo, a gente já está numa sociedade melhor, mas quanto mais a mulher ganha o poder, né, quanto mais o machismo vai saindo da sociedade, eu acho que melhor fica essa situação, entendeu? Isso é minha crença, claro, crença, não estou dando dado, isso não é dado científico, não é nenhuma, isso é minha crença, tá? É como eu estou enxergando o mundo, entenderam? Então, daí... Cada medida social vai mexer num lado diferente. Então eu acho que a gente deveria mexer nessas medidas. E não naquela medida última que a gente já sabe que é antiética. Tá? Então essa medida última que a gente já sabe que é antiética, pô, se a gente fosse mexer nisso aqui, isso teria que ser a última coisa, a última bala que a gente fosse utilizar poderia ser essa. Poderia ser ir legalizar o aborto, mas tipo, cara, isso teria que ser a última bala, tipo, tentamos de tudo e nada funcionou. Tentamos mudar a sociedade, injetar educação na sociedade e continua essa onda de aborto. Pronto, aí sim, como última tentativa, talvez, mesmo assim eu acho que não, porque daí mesmo assim é contra a ética, gente. Se bem que você deixar essa situação que estiver correndo também é contra a ética, mas daí a gente ficaria num dilema ético aí que... Mas antes de chegar nesse dilema ético, a gente tem que tentar abordar essa situação de 1 milhão de formas diferentes. Tá? 1 milhão, melhorando a educação, melhorando o conhecimento, tirando o machismo da sociedade, imputando os homens, né, criminalmente que saírem fora. Então faz a do exame de DNA, ele acabou, não tem essa de correr.
entendeu? E de certa forma a gente está caminhando para isso, né? Mas enfim, eu não vou entrar nesses assuntos, porque vocês viram que é puramente crença, ninguém tem a resposta, mas é muito importante você ver isso, que quando a gente é honesto com as nossas crenças e consegue e passa a discussão a nível da crença, aí sim a gente começa a fazer política. Aí sim a gente vai parar de brigar com um ao outro, tá? E é isso aí, a gente poderia, né, se vocês quiserem, a gente pode até fazer mais vídeos agora, realmente entrando nesses temas, realmente entrando em cada crença dessa e vendo quais são os dados científicos, né, e políticos que corroboram cada uma dessas crenças. E aí sim a gente iria ter frutos. Tá? Iria ter fruto. Agora, ficar se bicando aqui em cima, deveria, não deveria, não deveria porque você é machista, não sei o quê, e ficar brigando só por isso aqui, ó, aí não adianta. Tá? A gente vamos mexer aqui embaixo. Né? Que aqui embaixo a gente precisa mexer. Tá bom? Então é isso. Então vamos começar a discutir aqui embaixo. Tá? E não lá em cima. Bom, é isso. Então no próximo vídeo a gente continua falando um pouquinho mais sobre essas coisas.